Oi, vídeo 8, uma palavra de fé. Bem, então conforme estava falando no vídeo 7, é importante você ter o conhecimento dos ensinamentos de Cristo, pois o seu crescimento, o seu desenvolvimento na sua aliança com Deus, na sua peregrinação espiritual, na sua vida cristã, depende muito desses ensinamentos. Inclusive, a graça do Senhor sobre a sua vida, o favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, os sinais, as maravilhas, tudo isso, os benefícios da cruz sobre a sua vida, sobre a sua casa, tudo isso depende muito da sua maturidade espiritual nos ensinamentos de Cristo, não em uma denominação, não em uma religiosa, não em uma religião, querido, mas sim em cima de você perseverar nos ensinamentos de Cristo. Vou te provar isso na Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 42, vai dizer o seguinte, que aquela igreja crescia, a igreja primitiva, porque a comunidade evangélica, ou seja, os irmãos em Cristo, eles perseveravam, lê aí, Atos capítulo 2, versículo 42, eles perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos. E os ensinamentos dos apóstolos eram os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos que eles receberam de Cristo. E com isso estavam passando. E quais eram as consequências disso? Quais foram as consequências disso? Havia entre eles, através dos apóstolos, não que os apóstolos, mas através dos apóstolos, através da igreja, né? Deus ele manifestava-se ali no meio da seguinte, qual era a evidência disso? Sinais, prodígios e maravilhas. E a cada dia Deus acrescentava vidas que precisavam ser salvas. Ou seja, aquela igreja, elas pregavam com suas próprias vidas, entendeu? Eles pregavam, não saíam às ruas para poder evangelizar. A vida deles em Cristo Jesus, a vida deles por perseverarem na palavra, por viverem a palavra, isso atraía outras vidas até Jesus. Então é assim que nós precisamos viver. O cristianismo é isso, entendeu? Então, você não pode ficar preso a uma denominação. Eu tenho falado que denominação é uma consequência de uma vida em Cristo Jesus. Você quer se reunir justamente com seus irmãos, como não pode se reunir na sua casa porque é uma multidão, então você vai a um lugar preparado para isso. Mas isso não é tudo. Você pode congregar em casa com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com toda a sua parentela. Por exemplo, nós vivemos a Covid aí há pouco tempo, né? Alguns anos atrás, vivemos a Covid. Muitas pessoas deixaram de adorar a Deus, de expressar um culto de celebração a Deus, só porque não foram a um templo. Então deixaram de desfrutar essa presença maravilhosa, de atrair a Deus com suas adorações, com suas celebrações, no momento em família. Muitas pessoas não fizeram isso. Por causa de quê? Por causa da vida rotineira de ir a um templo denominacional. Então, o templo denominacional não é tudo, mas você precisa, onde quer que venha pisar a planta dos seus pés, adorar o Senhor, viver o Senhor, exalar o Senhor. Tá? Então, quantas vidas têm sido sucumbidas ao longo dos anos por causa deste conhecimento? Então, a Bíblia, sim, você tem que ler, sim, de Gênesis, Apocalipse, para ter um conhecimento geral. Mas é em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, no Sermão da Montanha, em Marcos, capítulo 15, ele também é conhecido como o Sermão Escatológico de Jesus, né? É um pequeno apocalipse em Marcos, Sermão da Montanha. Ali está resumido todo o princípio, para mim e para você, que nós devemos viver para viver uma vida espiritual saudável com Deus. No próximo vídeo, nós iremos concluir.